Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui porque eu quero mostrar pra vocês como é simples fazer um motion pelo DaVinci Resolve. Eu postei recentemente um stories mostrando, né, que eu tava aprendendo a fazer essas coisas aqui dentro do DaVinci Resolve e muita gente nem sabia que era possível fazer isso dentro da plataforma. Então eu quero trazer pra vocês uma animaçãozinha pra gente fazer junto aqui de um logo. Se vocês quiserem depois eu posso trazer outras coisas que eu ando testando e treinando também, pra vocês verem como que é simples e fácil de fazer. Ó, pra começar eu vou mostrar pra vocês esse logo animado, né, que eu fiz, que foi um dos testes, só que eu quero fazer um outro vídeo com vocês, né, eu vou usar o mesmo logo, mas é uma outra ideia que eu tô querendo fazer. Então vocês podem ver aqui, ó, basicamente, simples, rápido, fácil. Assim, eu não sou uma pessoa que já estudou motion junto no After Effects, então eu não sei exatamente o nível de dificuldade que seria para fazer um motion assim no After Effects, mas a facilidade, né, e eu já dominar mais essa ferramenta do DaVinci, a única coisa que eu não dominava tanto era o Fusion, justamente, e aí agora eu tô tentando aprender um pouco mais e também conseguir melhorar essa parte de motion para eu agregar isso junto nos meus clientes. Então eu vou mostrar para vocês esse primeira arte, como que ele é simples. Basicamente, a gente tem aqui o logotipo é esse G que tá vindo, aqui eu tenho o nome, que é essa segunda parte aqui, que no caso é o Instituto Gourmet, e para finalizar o slogan, que é essa parte de baixo, aprender a cozinhar e transformar. Então, juntando tudo, é isso aqui que a gente faz. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um background, que é esse fundo amarelo aqui. Aqui no meu logotipo, eu joguei um elipse para pegar somente, como o logotipo tava em JPEG, eu fui criando máscaras para conseguir mascarar cada parte do logo que eu queria. Então aqui eu mascarei só o logotipo, no caso, ó, vocês podem ver que ele tá aqui, ó. Então a máscara tá toda aqui no logo. Aqui no nome eu fiz um polygon, então eu fiz eu fui colocando a canetinha, né, e circulando o nome, e no último eu fiz um retângulo também, que era basicamente só fazer esse movimento aqui. Então vocês podem ver aqui, ó, dá pra ver todo o movimento que ele faz. Se eu selecionar aqui, ó, ele vai mostrar todo o movimento. Então aqui de cima eu coloquei o G vindo girando, depois do G vindo girando entra o nome, né, do Instituto Gourmet, e para finalizar sobe ali a parte do aprender, cozinhar e transformar, que é o slogan deles. Então é basicamente isso daqui que eu fiz, ok? Então bem tranquilo de se fazer. E aí depois de jogar isso daqui, parece que é um pouquinho mais difícil, que tem muita coisa, mas basicamente é isso. Então eu criei aqui o elipse, aqui eu criei o transform, que é basicamente o movimento que eu tô dando, né, onde eu tô animando ele. Então vocês podem ver, ó, que aqui eu tenho um keyframe no ângulo e no center point, para justamente jogar ele para fora da tela, e quando chegou no 20, ele volta pro ângulo normal, né, o ângulo normal e o centro XY aqui, onde ele tem que estar. Então aqui eu animei essa parte aqui do logo. Aqui no Polygon a mesma coisa. Então eu joguei uma animação, joguei o Polygon aqui, coloquei a animação, fiz um keyframe aqui, cadê? Fiz um keyframe aqui do nome já aqui, e antes disso, ele aqui fora, joguei só pra fora. Não necessariamente precisava jogar ele tão longe, né? Enfim, mas eu prefiro fazer desse jeito. E para finalizar, aqui do quadrado, eu poderia fazer esse do Polygon exatamente igual eu fiz aqui, ó, do 30 até o 50 só, que é só essa parte subindo aqui. E aí depois eu joguei aqui pra gente suavizar as curvas e melhorar. Então obviamente aqui tá tudo junto. Esse Transformers 2 é um outro teste que eu tinha feito que eu acabei não gostando e eu deixei só esse 1. Então tem aqui o Transformer 1 que é relacionado ao logotipo, tem o Polygon 1 que é relacionado ao nome e tem o retângulo que é relacionado ao slogan. Então eu fiz as curvas aqui, fui adaptando para ver do jeito que eu queria, se eu queria que entrasse mais rápido, demorasse, ou se eu queria que entrasse um pouco mais de boinha. Então você pode ver que essa curva aqui, ela tá sem essa suavização no keyframe, só que às vezes eu acabo colocando, que nem aqui eu coloquei keyframe em Center, Size, Aspect e Angle, para ver o que eu vou utilizar e, né, o que eu preciso utilizar. Eu sempre gosto de colocar em tudo para ver o que eu vou utilizar. No caso eu acabei optando por utilizar só o Center e o Angle, para fazer só isso daqui. Então ele chegando e girando. Então no vídeo de hoje a ideia é vir com o logo, passar pelo nome aqui Instituto Gourmet, ele fazer como se ele subisse, né, se jogou a bola para cima, então ele vem para cima, ao mesmo tempo que ele for subir, ele vai girar, né, pra gente
gente fazer esse movimento para ficar legal. E ele vai cair aqui. Quando ele cair aqui, já vai estar o logo. Depois a gente sobe igual eu fiz aqui mesmo, o aprender, cozinhar e transformar. Esse do aprender, cozinhar e transformar vai ser a mesma coisa, só que a gente vai fazer o logo passando daqui. Então o logo vai começar aqui de fora, vai passar aqui, é bem onde está meu mouse, vai passar aqui, vai subir, vai cair aqui. Quando cair aqui já vai ter o logo, depois ele vem o transformar. Então é isso que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Pra gente começar, tá? A ideia é a gente fazer esse mesmo logo, só que numa outra versão, tá? Então a gente vai utilizar a mesma base. Então para você começar, você vem aqui na sua página Edit, cria um New Fusion Composition, tá? Você pode renomear do jeito que você quiser. Eu gosto de utilizar sempre 10 segundos. Mesma coisa, você pode mudar o frame rate, colocar o nome que você quiser. Criou aqui. E a mesma coisa, você vem em Timeline, cria uma nova Timeline. No meu caso, eu vou criar uma vertical e eu vou renomear aqui Logo Animado 2. Show de bola. Então criei aqui, jogo, arrasto ele aqui, show de bola. Então ele tá aqui vazio. Depois disso, a gente já vem aqui para a página do Fusion. Não tem absolutamente nada nela, apenas esse Media Out. Para começar, a gente vai adicionar um background para a gente fazer um fundo, né, no caso para ela. Só que antes disso eu preciso saber qual que é a cor. Então vocês podem ver que eu tenho dois logotipos aqui, justamente para poder só copiar a cor do amarelo, porque eu não sei qual que é essa cor. Então eu venho aqui, arrasto ele junto aqui nesse Media Out, né, pego aqui, ó. E aí é só eu clicar aqui no background, pego na color, venho na conta-gotas e mudo aqui. Feito isso, esse aqui pode jogar fora e a mesma coisa, vem aqui e liga ele. Então, basicamente o que funciona, isso aqui é uma linha reta, então daqui para frente é o que ele vai ficar à frente do caso da cor que a gente colocou, e aqui o Media Out é o tudo que a gente, né, tá saindo. Então, junta tudo, espreme e joga ali pra gente. No caso, se eu vier aqui e tentar ligar aqui, vocês podem ver, ó, ele vai trazer a cor, né, do amarelo. Então aqui ele é um marrom, só que como aqui a gente tá usando a cor amarelo, ele traz essa cor amarelo. No caso, não é isso que a gente quer ligar ele aqui na frente. Então a gente vem, segura aqui, ó, vem com Shift, ele vai aparecer essa parte, show. Pronto, criou um merge, que é basicamente uma junção ali, e aí a mesma coisa. Então aqui a gente tem outra linha, então tudo que a gente criar daqui para cá, ele vem para cá, amassa tudo, junta tudo e aí joga para o resto para a gente conseguir ler. Então basicamente o que a gente vai criar são três coisas. Um para o logotipo, para esse G. O segundo para o nome, Instituto Gourmet. E o terceiro para o slogan Aprender, Cozinhar e Transformar. Então você pode fazer o seguinte, pode vir aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai copiar isso daqui. Ou você pode fazer do jeito que eu gosto mesmo, joga mais duas aqui. E aí você vem, arrasta para cá, ele vai criar um outro merge. Arrasta com Shift aqui, ele vai criar o terceiro merge. Outra coisa importante que eu sempre aconselho, obviamente esse projeto nosso não é um projeto, quer dizer, no meu caso aqui não é um projeto tão grande, até porque o logo tem poucas coisas aqui que a gente vai utilizar, mas por exemplo, se você pega um flyer, né, que eu já fiz também, que puta, tem várias datas, foto do artista, background, se você não renomeia isso aqui, você fica maluco depois para descobrir o que era o que. Então eu sempre aconselho, você vem aqui, clica aqui, ó, Shift F2, então no caso eu vou colocar isso aqui como logotipo, que é o G grandão, depois a gente vem aqui e renomeia ele como nome, que é o Instituto Gourmet, e o terceiro que vai ser o slogan. Então, beleza, renomeado bonitinho aqui. Para começar agora, a gente clica aqui no logotipo e vem, qual que era aqui, ó, nesse elipse, porque a gente vai jogar o redondinho aqui, ó, para ele ficar bem bonitinho. Então você vem aqui, ó, dá um zoom, tá? Para você fazer, não precisa ficar 100% perfeito. Nossa, tem que pegar todos os detalhes, mas aqui, ó, aqui já tá ok, porque depois a gente vai fazer uma máscara nos outros também, então basicamente isso aqui vai sumir. Então aqui tá ótimo, já é o que a gente precisa. Nesse do nome, se a gente vier aqui no nome e tentar jogar um polygon, ele não vai funcionar tão bem, porque ele não vai pegar a máscara no nome, tá? O elipse a gente tem que jogar só nesse caso no primeiro, porque senão depois os outros ele não vai funcionar legal. Então aqui nesse caso a gente deleta e adiciona no merge, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, adicionar esse polygon, só que no merge. Então a gente vem aqui, desce aqui, ó, fez a opção. Deixa eu só dar um zoom aqui para ir bonitinho. Aí você seleciona aqui. Isso tudo a gente está fazendo para recortar as partes separadas, tá bom? Show de bola. Já vou aproveitar que a gente está aqui, vou fazer a mesma coisa no Aprender e Cozinhar, só que na verdade eu vou precisar tirar aqui, ó, porque ele vai vir grandão. Então a gente vai clicar aqui no Merge, vai colocar um retângulo, desce aqui, ó, vem aqui para baixo, mesma coisa, dá um zoom, desce aqui, show de bola. Então temos aqui
Então a gente já tem as três coisas aqui separadas. Então um elipse pro logo, um polygon pro nome e o retângulo para o slogan, no caso, tá bom? A minha ideia nesse logotipo aqui, uma das coisas que eu tô tendo maior dificuldade é justamente para poder ter criatividade para você ir variando e trazendo outras opções. A minha ideia nessa segunda é a gente fazer o logotipo. Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui no logotipo, Shift barra de espaço e vai colocar XF, que é a abreviação de Transforms. Por que XF? Não faço a menor ideia. Deu um Enter, ele já vai aparecer essa opção aqui. É por aqui que a gente vai fazer a mágica depois para ele animar, fazer tudo certinho. Então basicamente temos aqui, ó, vamos mexer para onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser com isso daqui. Vou deixar aqui no centro. O ideal sempre é você começar pelo final. Ah, como assim começar pelo final? Se você, por exemplo, chegar aqui, vou começar aqui, zerar, eu quero que ele comece aqui. Pô, para você chegar no 80 e acertar a posição que você quer é mais difícil. Então a gente faz o contrário. Então a gente vem aqui, ó, vou voltar para a posição, no caso, né, eu sei qual que é a posição, mas por exemplo, a gente começa aqui, ó, eu quero que ele finalize a minha animação nos frame 50. Então eu crio um keyframe aqui e aí no começo eu volto e tiro ele, porque daí eu sei que ele já vai entrar certinho fazendo aqui. Obviamente a gente depois vai dar uma incrementada nele para não ficar assim seco, duro, mas vocês viram que é básico, simples, fácil de fazer. No caso, eu vou tirar esses dois keyframes aqui, porque eu vou ainda fazer os outros depois com você. Então basicamente é isso, os outros a gente vai fazer a mesma coisa. Vai clicar aqui, ó, no caso desse do retângulo é um pouco diferente, porque a gente só precisa pegar o centro dele aqui. No caso desses outros dois, que é o polygon e o retângulo, é um pouquinho diferente desse daí, porque a gente não vai fazer o movimento, né, da letra chegando, enfim, se a gente quisesse fazer a letra chegando, a mesma coisa, a gente seleciona o polygon, shift, barra de espaço, vai com o transformer e faz a letra andando, chegando, enfim, o que a gente quiser. No caso, não é isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer outra coisa. É basicamente isso daqui, ó. A gente tem o retângulo, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai estar sem nada, depois ele vai andar para cima e vai pegar ali aparecendo o slogan, que é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai deixar ele sem nada, quando a bola passar, aparece o nome. Então, essa é a ideia. Então, o mais difícil da gente fazer no primeiro momento é exatamente esse movimento da bola passando ali. Então, a gente vai ter que casar todas as coisas para funcionar. Então o que a gente vai fazer no primeiro momento, pessoal? A gente vai escolher a velocidade que a gente quer a nossa animação. Não necessariamente a gente vai escolher e a velocidade vai ficar naquilo. Por quê? Pode ser que quando você coloque, quero colocar em 60 frames. Quando você vê a animação rolando, você fala, nossa, ficou muito lento. Não tem problema, você consegue reajustar isso pelo spline aqui em cima. Não necessariamente ela vai ficar com esse ponto final e nem vai dar retrabalho, né? Você não vai precisar refazer toda essa parte, começar tudo de novo. Não, a gente só vem aqui pelo spline e aí você consegue mover aqui, ó. Ele vai ter os pontinhos, você move aqui tranquilamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu acho que eu vou deixar em 50 frames. Eu acho que 50 frames talvez seja um time ok. Eu vou marcar aqui a posição do centro dele, o pivô, vou marcar size, aspect e angle, tá? Eu gosto de marcar tudo quando eu vou utilizar, porque na verdade eu não sei se eu vou, o que eu vou utilizar ou não, então eu prefiro já marcar tudo. Aí começa aqui, e aí o que a gente vai fazer? Ele tem que vir aqui para baixo, tá? Tem duas opções, ou você movimenta por aqui, comando do XY, ou você vem por aqui. Se você mexer por aqui, é a mesma coisa, tá? Não vai mudar tanta coisa assim para você. Não vai mudar nada na real. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui no primeiro momento? A gente dá um zoom. A gente tem que fazer a bolinha ficar do tamanho que passe aqui, né? Não fique desse tamanho enorme, gigante, coisa horrorosa. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar diminuindo o nosso size. Então, a gente vem aqui, ó. Qual que é o tamanho da bolinha aqui? Eu acho que esse tamanho aqui já tá ok. Eu acho que já tá legal aqui para mim. Então, agora eu venho aqui e inicio ele aqui. Então, esse vai ser nosso ponto inicial. Já tá do tamanho que a gente quer e já tá na posição inicial que a gente quer. Depois a gente vai, ó, vocês podem ver que se a gente soltar a animação, ele tá indo pra lá, né? Ele tá voltando pra onde ele tava. No caso, a gente não quer isso. Então, a gente faz o quê? A gente tem que colocar, no caso, esse aqui é o ponto inicial e esse aqui é o ponto final. A gente vai ter que adicionar alguns outros pontos para fazer esse movimento dele vindo, passando em cima do nome, subindo e caindo. Bom, no caso, então, a gente vai precisar fazer esse movimento para fazer e ajudar a gente para não ser esse movimento dele indo para lá, só subindo e crescendo para lá. Para isso, a gente vai utilizar esta ferramenta aqui, ó. Ele adiciona outros pontos. Então, a gente vem aqui, clica com ele e ele vai criar outros pontos entre isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um ponto aqui, ó, e vai fazer, por exemplo, a gente pode até subir esse ponto aqui, ó.
Então, ó, se a gente soltar agora, ele tá fazendo isso daqui, ó, e tá subindo. Então, no caso, a gente tem que fazer ele passar por tudo. Então, a gente vem com ele até aqui. Depois a gente cria outro ponto aqui e faz ele subir um pouco mais. E aí a gente pode pegar esse daqui, ó, e fazer tipo uma curva nele, pra ele não ficar um negócio muito seco. É a mesma coisa aqui, ó. Que a gente pode trazer esse daqui. Bom, então no caso, eu fiz alguns pontos aqui. Obviamente é questão de depois ir testando e sentindo como é que tá. Então aqui, ó, ele vai passando, só que qual que é o problema que eu já vi que tá acontecendo aqui? Eu vou ter que descer um pouquinho mais esses pontos aqui, para ele pegar tudo que eu quero ali. Aí, agora tá pegando tudo. Só que, obviamente, vocês devem ter visto que ele tá fazendo o movimento e tá crescendo ao mesmo tempo. Eu não quero isso, eu quero que ele cresça só nesse final. Então, eu posso selecionar, por exemplo, ó, começar. A gente vem aqui, ó, pega esse início, vem no keyframe final, altera aqui, beleza. Então, ele vai estar fazendo o movimento tudo pequeno. E aí, eu quero que ele comece, na real, a crescer quando ele estiver aqui, mais ou menos, talvez aqui. Talvez aqui. Então eu marco um outro keyframe aqui. E aí no keyframe 50 eu coloco 1.0. Que daí ele vai fazer esse movimento e vai crescer. E aí a mesma coisa. Aqui nesse keyframe eu quero que ele vai fazendo na realidade daqui, ó. Quando ele começar aqui ele tem que subir já girando. Então o que a gente vai fazer? É a mesma ideia. Então aqui a gente vai criar do ângulo, tá? Que é o que a gente já tinha marcado. Então até aqui ele vai vir no mesmo ângulo, não vai mudar nada. Quando ele bater aqui e começar a subir, ele já vai vir girando até finalizar. E aí a finalização ele mantém o ângulo 0. Então a gente vem aqui de novo nessa posição. Então no caso, essa movimentação já está a movimentação do jeito que eu queria, que é o logo entrando ali, passando no Instituto Gourmet, que a gente vai fazer ele aparecer depois. Agora está aparecendo tudo, mas depois a gente arruma. E aí ele vai estar aparecendo e aqui ele aumenta. Ok? Vocês podem ver que o movimento ainda tá bem ruinzinho. A gente coloca depois algumas outras coisas para acabar ficando mais legal o movimento. E agora qual que é a ideia? A gente criar um keyframe aqui mais ou menos. Tipo, daqui até aqui a gente mantém o ângulo no 0. Quando ele passar aqui um pouquinho, a gente cria um outro keyframe. E até aqui no 30, até no 30 não, no 30 no caso é o keyframe de size, que ele vai começar a subir. No caso, até os 50, a gente vai fazer ele girar. Então, daqui, que é o keyframe 14, até os 50, ele vai fazer esse movimento girando. Tipo assim, a ideia é fazer esse movimento. Então, a gente tem que ir testando agora para ver qual tipo, quantas rotações, ou enfim, como que a gente vai fazer isso aqui, qual o ângulo exato que a gente vai colocar que ele vai ficar legal. Aqui ele já está na posição final, que é o ângulo 0, ok? Então a gente volta para cá e joga um ângulozinho assim. Vamos ver como é que ele vai ficar, se a gente deixar ele assim. Então vocês viram, ó, ele vem reto e aí ele gira. Pode ser, vamos ver se fica melhor se a gente fazer ele girar mais um pouco. Vamos ver como é que fica. Ó, eu gostei mais assim, ó, fazendo ele girar mais. Eu gostei desse movimento aqui. Eu acho que aqui, ó, do nosso logo, eu acho que a gente já tem um logo legal aqui, uma brincadeirinha legal entrando, que eu acho que já funcionaria. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente tem que fazer, né, aparecendo o Instituto Gourmet. Tem duas opções, ou a gente faz, por exemplo, o mais fácil, que é o retângulo, que o retângulo é o seguinte, no 50 é onde ele vai estar o logo aqui já. E aí é onde é o momento que eu quero que entre o aprender, transformar e cozinhar. Então eu coloco aqui 50, coloco o keyframe aqui no 50 e 65. Acho que 65 funciona. E aí só faço esse movimento aqui, ó. Só desço ele um pouco. Porque daí, o que ele vai fazer? Vai passar ali, ó. Entendeu? E aí entrou. Ó, a ideia é não ter o logo do Instituto Gourmet, né? Então ele vai passar aqui, vai aparecer o Instituto Gourmet, vai subir a bolinha lá. E aí, depois que tiver a bolinha lá já parada e o Instituto Gourmet escrito, vem o aprender, cozinhar e transformar. Basicamente, isso daqui. Bem legal. Show! Isso daqui também
fácil, simples e rápido. Agora a gente vai fazer a parte do Instituto Gourmet. Então a gente tem que fazer o seguinte, aqui a gente vai criar um keyframe quando ele terminar de passar, ó. Aqui é mais ou menos no 12, e aí onde ele começa a passar é no 5. A gente cria outro keyframe aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente tira aqui, ó. Então a gente vai ter esse movimento aqui, ó. Legal? Então, basicamente, é isso. A gente já tem nosso logo estruturado com um motion bem básico aqui, ó. Obviamente, depois você dá uma incrementada com sound effects e tal, fica bonitinho. Ó, apareceu o logo aqui, ó. Aí você só analisa isso aqui, ó. No caso aqui, ó, vocês estão vendo? O laço poligonal tá cortando um pouquinho do G, ele tá aparecendo depois. Bom, no caso aqui, eu acho que teria uma opção que é fazer frame a frame. Por exemplo, aqui a gente criar um outro keyframe e colocar mais pontos e aparecer o G, né? E fazendo um trabalho mais minucioso frame a frame para aparecer e chegar no final ficar legal. Só que como é um teste mesmo, eu acho que, pelo menos para mim, tá? Eu não vou mostrar, não vou passar isso pro cliente, obviamente é um teste para vocês. Eu vou optar por deixar assim e mostrar agora uma finalização para vocês, porque obviamente o nosso logo não vai ficar assim, todo seco e duro. Bom, então a gente tem essa ferramenta aqui que é o Spline para fazer a suavização das curvas, né, dos keyframes que a gente montou. Então vocês podem ver que o retângulo a gente só usou keyframe aqui no center, então ele fez só o center. No caso a gente vem aqui, ó, clica aqui e vem em Command A ou Ctrl A, depois aperta um S e ele já vai suavizar. Então ele vai suavizar só a entrada no final, tá? Esse daqui, no caso é esse daqui que a gente está fazendo, ó. Vocês podem ver que não tá legal ainda, dá para suavizar mais. Então a gente seleciona aqui, vem um pouquinho aqui, vem um pouquinho para cá também. Aqui, ó, viu? Aqui ele já tá dando uma outra cara pro negócio. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também para ficar legal é colocar um motion blur. Então a gente vem em settings, motion blur, joga aqui uns 8, 9, de 6 a 10 é legal, tá? Daí você vai testando e vendo. Um shutter angle também para você ter um borrão maior. Então a mesma coisa, você vai, quanto mais para cá mais borrão, mais para cá menos borrão. Então você sente aqui mais ou menos qual que é o tanto que ele vai ficar legal. Show. Vamos fazer agora o do Transformers 1, que é o do logo, que eu acho que é o principal que vocês vão conseguir ver. Aqui vocês podem ver que tá uma bagunceira, porque a gente fez muito keyframe, então a gente começou de um jeito, depois ele subiu, aí começou a rodar, e aí deu piruleta, então a gente tem muito keyframe aqui. Mas é a mesma coisa, ele já suaviza legal aqui o logo. Aí a mesma coisa, já suavizou, mas ainda dá pra gente melhorar. Eu gosto de ir ponto a ponto, tá? Porque eu sinto mais confiança de fazer isso daqui. Então, por exemplo, aqui é só o do center. O center, no caso, é esse movimento que ele tá passando. Ó, vocês podem ver que a suavização dele já fez ele perder essa parte aqui, ó. Que ele já tá... o nome lá tá começando depois. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir em Polygon também e vai suavizar esta bagaceira para poder ter um controle maior. Então, a gente vem aqui, ó, dá uma suavizada aqui e a gente já vê como que ele tá ficando. Vocês podem ver que ele tá fora. Por que ele tá ficando fora? Porque como a gente suavizou as curvas, ele tá indo numa velocidade diferente do que a gente tinha programado. Normal, não tem problema. Isso aqui acontece, a gente vai ter que consertar isso agora. E aí você analisa para ver se pelo menos a entrada do nome, né? Eu acho que a entrada do nome na real tá muito rápida. Eu vou diminuir um pouquinho a entrada dele para deixar um pouco mais devagar. Eu acho que dá pra gente fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui, ó, e vou aumentar o espaço para ele demorar um pouquinho mais. Então eu venho nesse keyframe final aqui, ó, e aumento. Acho que talvez aqui. Aqui para mim já foi legal, já entrou melhor. Agora a gente vai para a parte mais difícil. A parte mais difícil foi a gente criar o transformer para fazer esse rolê todo. E agora vai ser a parte mais difícil para a gente conseguir suavizar as curvas e depois colocar ele para entrar exatamente igual estava antes. Então a gente vem aqui, ó, no caso a gente começa pela parte de cima. No caso vamos fazer o contrário, vamos começar pelo mais fácil talvez. Se a gente começar pelo size, ó, o size começa aqui
vai subindo legal. É a mesma coisa. Segura aqui, ó, faz uma curvinha. Achei que a curva aqui, ó, ficou muito. Na verdade, essa curva aqui, ó. Ele já tem que ir subindo, porque ele tava demorando muito pra aumentar. Ó, aqui eu acho que já tá ok. Aqui eu já gostei. Beleza. Aí o aspect, a gente fez alguma coisa nele? Ó, o aspect a gente não fez nada, a gente só colocou o keyframe, mas a gente não mexeu em nada. O angle a gente mudou. Então a mesma coisa. O angle, ó, ele começa vindo normal. Aí aqui ele muda. E aí aqui ele finalizou. Então a mesma coisa, a gente vai suavizar um pouquinho essas bagaceiras. Dar um zoom aqui nessa parada. A gente suaviza aqui um pouquinho. Cadê? Acho que é aqui, talvez. Aqui, ó. Aí é a mesma coisa, se a gente clicar aqui, a gente cria um ponto, tá? Eu acho que se a gente deixar ele assim, ele não vai ficar tão legal. Vamos sentir como é que vai estar. Não gostei ainda. Vamos dar uma suavizada a mais. Uma entrada mais rápida aqui, ó. Só que se eu tô desconfiando que se eu entrar assim rápido, vai ficar estranho. Vamos ver? Não, até que eu gostei. Eu acho que dá pra deixar um pouquinho mais ainda. Pra ele vir mais na velocidade, ó. Vuf. Não, mas aqui eu acho que foi too much. Não, aqui foi muito. Foi muito porque ele deu mais de uma volta ali. E aí eu já não achei que ficou tão interessante. Aqui eu já... porque eu achei que ficou legal. Size. Mesma coisa. Aí a gente vai ponta a ponta agora sentindo e arrumando. Então aqui a gente vê a mesma coisa, ó. Dá uma barriguinha aqui. Aquele famoso S, né, que você sempre faz. Vamos ver como é que ele vai ficar assim. Aqui ele ficou muito. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou levar ele um pouquinho pra cá. Tô sentindo que ele tá... tem que ficar menos. Aí, legal. Aqui já tá legal. Show. Mas só que aqui, ó. Aqui a gente tem que ter ele mais rápido. Que ele já tem que estar lá na frente. Aí tem duas opções. Ou a gente arruma no outro keyframe. No caso do Polygon. A gente vem aqui no Polygon. E coloca ele para iniciar aqui. E aí a mesma coisa. Tem que obviamente arrumar esse daqui também. Senão ele não vai, né? Aí no caso... aqui tá muito. Tem que... aqui... acho que aqui eu errei um pouquinho do timing. Tem que fazer um pouquinho mais pra trás. Tá. Ele começa aqui. Tá. Então tem que ser aqui, ó. Deixa eu ver como é que ele tá. Se ele tá entrando... tá entrando um pouquinho mais pra trás. Não, um pouquinho mais. Na verdade, um pouquinho mais pra frente, né? Que ele tá entrando depois. Show. Aqui ele tá entrando junto. Aí por que não tá funcionando ainda? Porque a gente tem que arrumar o de cima agora. Aí o de cima a gente vem aqui, ó. Aí eu vou desmarcar o transform. A gente vê só o Polygon. Pra gente ver o final.
O final é aqui, mais ou menos. Deixa eu ver se assim funciona. Não, tá muito rápido. Tá muito devagar. Estamos quase lá. Ainda não. Talvez se eu arrumar um pouquinho da barriga dele também. Ah, aqui já. Aqui a gente já... Não, aqui faltou pouquinho pra gente acertar. Aí, ó. Acho que agora foi, hein? E aí a mesma coisa. A gente pode colocar um motion blur aqui. Pra já dar uma suavizada, vai ficar mais bonito. E aqui é essencial, que é o logotipo, tá? O logotipo com certeza e é onde eu vou colocar mais. Vou colocar 10... 270. Ó, pra você ver como é que já fica o rastro aqui, ó. Aí a gente analisa pra ver se não vai ficar muito. Se ficar too much, a gente dá uma amenizada. Ó, aqui ficou muito forte. Muito forte. Joga um 8 e um 235. Não, não gostei ainda. Tá com muito forte. 206. Aqui a gente tem que só arrumar. Tá, eu ainda não gostei disso daqui. Eu acho que eu não tô gostando disso. Não, na verdade é isso aqui, ó. Show. Vamos só arrumar mais um pouco aqui. Que eu acho que o Transformer 1 ali ainda a gente precisa arrumar. Porque eu acho que a gente não mexeu em alguns. Eu acho que o centro... A gente mexeu só nesses daqui, se eu não me engano. Esse daqui talvez... Esse aqui a gente não fez nada. A gente fez nesse daqui. Tá, esse daqui a gente fez. Que é o centro, né? No caso é a movimentação dele. Tá. No caso talvez a gente tenha que refazer depois a movimentação daquele outro também. A gente vem aqui, faz um Szinho, uma curvinha legal. Eu acho que dá pra diminuir um pouquinho. Deixar bem pouco do motion blur. Deixar bem pouco do motion blur. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que voltar no Polygon pra dar uma mexida pra encaixar de novo aqui, ó, porque agora ele tá indo mais rápido. Vou começar aqui mais ou menos. O problema é que se a gente deixar o motion... vamos tirar o motion daqui, que eu acho que talvez fique melhor, tá? Porque eu acho que com o motion ele tá perdendo um pouco aqui, ó, da ideia de aparecer. Então é basicamente isso, pessoal. Vocês podem ver que depois é refinar e analisar e ver certinho qual que fica melhor, né? O jeito, treinar depois... Como que entra, bola quicando, enfim. Tem várias opções que vocês podem testar. Mas basicamente é isso daqui. Entra o logo, depois o nome e aí finaliza. Daria para deixar até melhor se você colocasse, se você pegasse o G e cortasse ele e deixasse com o fundo, né? Porque como ele tá em PNG aqui, ele tá ficando sem o fundo, né? Esse G aqui, ele tá transparente. Então vocês podem ver que quando passa aqui, ó, tá aparecendo. E até aqui, ó, tá um pouquinho errado. Dá pra gente melhorar isso daqui. Mas é algo que já dá pra você brincar, já dá pra você fazer. Você viu que foi simples, foi rápido, não é um negócio muito difícil. Eu, obviamente, não tenho tanta experiência em After Effects, então pra mim foi um pouquinho mais simples do que fazer no After Effects, tá? Eu, pelo menos, achei que eu já tenho uma dominância maior aqui no DaVinci, então pra mim agora eu já consigo ter uma noção maior do que fazer, como fazer, só criando aqui. Só você saber o que você precisa criar, como você precisa criar, mas de resto, basicamente, é isso daqui. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe
seu like, se inscreve no canal. E é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Comenta aí se você quer algum vídeo, algum estilo, alguma ideia no DaVinci ou algum tipo de conteúdo que eu traga aqui pra vocês. Muito obrigado.